aí preso. Nós também estamos sujeitos a ser perseguidos, e por aqueles que se diz ser servo de Deus. Se você for para a sua Bíblia, capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus vai dizer claramente, não é em parábola, ele vai dizer claramente: chegará um tempo ao qual vão prender vocês, vão perseguir vocês, vão expulsar vocês da onde? Das sinagogas, e isso eles vão entender que estão fazendo a vontade de quem? De Deus. E em verdade eu te digo, meu irmão, que esse tempo já chegou, esse tempo nós já estamos vivendo, infelizmente. Amém, meus irmãos? Olha o que ele vai dizer no versículo 12. No versículo 12 ele vai dizer assim, ó: e não há salvação. Pedro já está dando aqui o testemunho para eles: e não há salvação em nenhum outro nome, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e ocultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Amém, meus irmãos? Aqueles fariseus e saduceus, segundo vai dizer a Bíblia, que aquelas pessoas, quando Pedro começou a falar que somente o nome de Jesus salva, somente o nome de Jesus é quem, através dele que você pode ir para o céu, é através dele que você vai se arrepender, somente em Jesus Cristo, não pela lei, não por vestir, não por calçar, não por carteirinha, não por placa, por nada, somente pelo nome de Jesus você chega ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Quando Pedro vai falar aquilo e começa a falar da parte de Deus, a palavra de Deus vai dizer, meu irmão, que os fariseus ficaram admirados e entenderam que ele andou com Jesus. Aqui vai cair por terra mais uma doutrina de demônio que diz que para você pregar essa palavra aqui, você precisa ter teologia, você precisa ter estudo do homem. Meu irmão, aqui a palavra é bem clara: eles eram homens letrados. Sabe o que quer dizer letrados? Analfabeto. Eles não entendiam de leitura, mas sabe o que é que eles tinham, meu irmão? É aquilo que você pode ter essa noite e já está tendo. É a palavra de Deus através do seu Espírito Santo de Deus na sua vida. É aquela unção que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 27, a qual não precisa que ninguém vos ensine. Também é aquela promessa que Deus prometeu há 6.000 anos atrás, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Não precisa mais que o vizinho ensine ao outro, nem um pai a seu filho, nem um filho a seu pai, porque eu imprimirei no seu coração a minha palavra, e isso é através da nova aliança, e a nova aliança é através de Jesus Cristo, meu irmão. Amém? Para os irmãos entenderem melhor o que está sendo dito aqui, vamos ver outro exemplo desse Espírito, o que é que ele faz. No capítulo 6, no versículo 29, ele vai dizer assim, ó: Então Pedro e os demais apóstolos, capítulo 6, versículo 10 do mesmo livro de Atos, ele vai dizer assim, ó: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Aqui já é outro homem que estava sendo usado pelo mesmo Espírito. Quando ele começou a falar de Deus, esse homem aqui, da qual vai falar no capítulo 6, já se chama Estevão. Era um rapaz jovem encarregado de distribuir a cesta básica da época. Amém, irmão? Nós vamos já entender o que era o trabalho de Estevão daqui a pouco. E esse homem, quando ele foi levado à presença de governadores, juízes, fariseus, saduceus, aqueles homens que aos olhos de outros homens eram caras de respaldo, que tinham muita sabedoria e inteligência, a Bíblia vai dizer que eles não resistiram a Estevão, ao Espírito que estava na vida de Estevão. Sabe o que é isso, irmão? É a palavra de Deus que se cumpre na minha e na tua vida. Hoje, quase todo dia, basta você abrir o seu celular, olhar na televisão, você vê pessoas que infelizmente, está se cumprindo a apostasia, que se deixa chamar pelo nome de Deus, sendo envergonhado 24 horas aí por ímpio, sendo envergonhado até mesmo por verdadeiro homem de Deus, porque tem pregado a mentira e são envergonhados. Mas eu nunca vi, meu irmão, uma pessoa que prega esse evangelho aqui ser envergonhado ou ser calado dentro dessa palavra. Sabe por quê? Porque assim como eu estou fazendo essa noite, eu não estou pregando aquilo que eu penso e nem estou falando aquilo que eu acho, mas estou pregando dentro da palavra de Deus. Eu quero ver alguém vir aqui, um filho do capeta, ou que seja quem for, e vir me envergonhar. Não é, irmão, envergonhado, mas esses que
estão pregando mentira, eles foram feitos para ser envergonhados. É só basta você olhar, quase todo dia eu vejo isso. Eles pregam mentira e vem outro, mostra na verdade a Bíblia o que acontece, eles são envergonhados. Assim aconteceu com Estevão, assim aconteceu com Pedro e com João. Eles não foram envergonhados, mas aqueles que se achavam inteligentes pela sabedoria do homem foram envergonhados, porque Deus era quem estava com eles, assim como Deus está comigo e com você nesta noite. Amém, amada igreja? Vamos ler agora o versículo 17 do capítulo 4, que vai dizer assim: mas para que não haja maior divulgação, aqui eram as pessoas que estavam prendendo Pedro e João. Capítulo 4, versículo 16 e 17 vai dizer assim, dizendo: que faremos a estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que há um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Amém, meus irmãos? Eles ameaçaram o nome, eles ameaçaram Pedro e João, porque eles estavam pregando Jesus Cristo, porque eles estavam falando da palavra de Deus. Você quer ser ameaçado, irmão? Você quer ser perseguido? Começa a pregar esse evangelho, irmão. Começa a falar essa verdade que está na Bíblia aqui, Vai dizer para essas pessoas aí: olha, ei, tu não é salvo porque tu dá dízimo, não. Tu não é salvo porque tu dá oferta, não. Aí tu acha quem está lá vivendo, esbanjando, tendo carro, moto, fazenda, à custa de dízimo, à custa de oferta, vai achar bom tu pregando isso? Mas isso é a verdade, meu irmão. E assim fizeram com Pedro e com João. Agora vamos ver eles, o que foi que eles fizeram. Eles se calaram e preferiram a glória do homem. Eu tenho certeza que se Pedro e João nesse dia aqui tivessem falado assim: pois bem, pois nós não vamos mais pregar Jesus, nós vamos pregar agora esse Deus que vocês estão pregando aí, que vocês dizem também que é da Bíblia, né? Mas não é. Mas eu vou pregar isso daí. Eles teriam recebido a glória do homem todo sábado, como era aberta a sinagoga. Eles iam ter a vez dele lá de falar, eles iam ter a oportunidade lá e até ganhar também uma ofertazinha, meu irmão. É assim que hoje tem vários homens fazendo. Estão preferindo a glória do homem, estão preferindo a glória do homem do que a de Deus. Mas não foi assim com esse servo do Senhor. Vamos ver o que foi a resposta desses homens. Versículo 19 ele vai dizer: mas Pedro e João lhe respondeu: julgai se é justo diante de Deus. Eu ouvi antes a vocês outros do que a Deus. Ele mandou eles mesmo julgar. Julga vocês mesmo. O que importa é mais antes eu ouvir esse pastor aí, é mais antes eu ouvir essa heresia, essa doutrina de demônio ser cúmplice, do que eu ouvir o próprio Deus falando. Meu irmão, nenhum homem nessa terra, por mais estudioso que ele seja, por mais que ele tenha passado 10 anos estudando, ele não vale mais do que essa palavra, meu irmão. Ele não vale, porque antes dele existir essa palavra já existia. Ele vai morrer e essa palavra vai continuar, porque essa é a palavra de Deus. E assim como Pedro e João, nós também temos que fazer da mesma forma. Nós temos que julgar, obedecer mais antes a palavra de Deus. É isso que nós, noiva do Senhor, igreja de Jesus Cristo, devemos fazer, meu irmão. É aquilo que eu sempre tenho dito, segundo a palavra do Senhor vai falar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que a igreja do Senhor é eu e você. Ah, irmão, mas o pastor não está fazendo, o missionário não está fazendo, o evangelista não está fazendo, o apóstolo não está fazendo, meu amigo. A igreja é você. Quem Deus quer usar é você como instrumento na mão de Deus. Porque enquanto nós estamos ali, debaixo de cobertura de homem, obedecendo a homem, presos em 4 paredes ou numa religião, vidas estão morrendo sem Jesus, e outras estão morrendo achando que tem Jesus, achando que vão ser salvos por estar fazendo algo, quando na verdade somos salvos pela graça. E precisamos entender isso, porque se nós não entendemos que somos salvos pela graça, nós nunca vamos aceitar a graça. Sempre vamos estar dando algo para Deus, aquilo que Ele não pediu. Amém, irmão?